Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é educação patrimonial. O tema de hoje é educação patrimonial e é um termo que vou assumir que eu não gosto muito. O ideal para a gente trabalhar seria educação e arqueologia, educação como campo do conhecimento. Mas, geralmente, quem trabalha com educação patrimonial e arqueologia usa esse termo educação patrimonial, porque ele apareceu na legislação em 2002 como uma exigência para os licenciamentos ambientais. E aí os arqueólogos começaram a ir atrás de uma metodologia, descobriram uma metodologia que se chamava educação patrimonial, importada dos museus da Europa, que utilizam esse termo. Em inglês o termo é Heritage Education. O que é a Heritage Education? Na Europa, em alguns países como Inglaterra, França, Itália e Holanda, além de ser uma metodologia, que foi o que veio para o Brasil, um método, ou seja, ensinar para alunos, crianças, professores, uma metodologia de trabalho que se parecesse com a que os arqueólogos e arqueólogas usam em campo. Então, além disso, lá na Europa, Heritage Education é educação voltada para o patrimônio, incluída no currículo escolar. Essa parte, infelizmente, não veio para o Brasil. Então, lá, desde o que nós temos aqui no Brasil como educação infantil, até o que nós temos aqui como ensino médio, que lá eles dão outros nomes, a criança, a adolescente vai vendo ao longo dos anos assuntos relacionados ao patrimônio, não só arqueologia, patrimônio material e imaterial, e ao longo de toda a sua escolaridade ela tem um bom conhecimento da cultura do seu país. Infelizmente, essa é a parte que não acontece no Brasil. Então essa é uma crítica que eu tenho à questão da educação patrimonial ser ligada somente a essa metodologia, é um problema. Um ponto positivo que os museus de arqueologia no Brasil, desde a década de 1970, desenvolvem uma comunicação com escolas, professores e comunidades próximas, utilizando metodologias também bem interessantes, em que o público que visita discute os assuntos, conhece melhor, interage e não só tem um conhecimento para si como se fosse jogado em cima dele. Isso é um problema porque muitas vezes educação patrimonial, embora tenha um nome, embora pareça que está sendo usada a metodologia, infelizmente não é. Em muitos trabalhos acaba se transformando somente em palestra ou numa exposição, onde o visitante, a pessoa que interage, não tem um conhecimento verdadeiro sobre arqueologia. Bom, verdadeiro é um termo... Ai, desculpa, Gabriel, corta esse verdadeiro. Não tem um conhecimento apropriado, crítico, sobre o que é arqueologia. Então isso é problemático. Outra questão é que no Brasil, essa questão da educação patrimonial, muitas vezes ligada ao licenciamento ambiental, ela acaba sendo muito pontual. Então, em que sentido? É uma ação curta, então vai uma palestra na escola, uma oficina, e aí eu nem vou falar da qualidade, porque em muitos casos a qualidade do trabalho é boa, mas ela é curta. A pessoa só tem um contato com um assunto uma vez na vida e nunca mais. E sempre assim, próxima onde existe o empreendimento. Então assim, aconteceu um empreendimento no interior do estado de Minas. Então algumas escolas, alguns funcionários, algumas comunidades vão ter um contato rápido a respeito do que aconteceu ali. E eu que estou no estado de São Paulo, você que está na Bahia, quem está no Rio de Janeiro, quem está em Brasília, quem está na região norte do país, quem está na região sul do país, não sabe o que aconteceu. E esse conhecimento de arqueologia vem se construindo no país há mais de 30 anos, assim, em termos, né, ligados ao licenciamento, mas se for colocar como pesquisa arqueológica há mais de 50 anos, e isso não chega nas pessoas. Esse é um incômodo, é um dos porquês de existir esse canal no YouTube, de eu fazer, de sentir que o conhecimento não chega nas pessoas.
Então, algumas formas disso acontecer seria entrar mesmo esses assuntos no currículo, como acontece nos países que eu citei para vocês. Outra forma, investir na formação dos professores aí de várias áreas, para que eles na graduação tivessem um conhecimento sobre isso e pudessem aplicar isso com mais segurança na sala de aula. O que é um dos problemas também, muitas vezes o professor não ensina porque não conhece. E outra questão é, ao invés de focar a educação patrimonial sempre em crianças ou só em crianças, o que eu acho que não é que não tem que existir, claro que tem que existir, aliás, eu comecei trabalhando com isso, mas a gente também tem que focar em outros profissionais lá na universidade, principalmente, por exemplo, em termos de licenciamento, a gente trabalha com engenheiros, com biólogos, com geógrafos, com administradores que não conhecem pouco ou quase nada sobre o que a gente faz. E aí fica difícil um diálogo. Muitas vezes o funcionário que está ali no dia a dia com pouca escolaridade acaba desenvolvendo um conhecimento mais amplo do que o engenheiro chefe da obra com quem você tem que discutir enquanto está ali trabalhando. Então, se a gente tivesse nas graduações de uma forma geral algum conhecimento sobre a legislação e sobre a arqueologia, os problemas seriam bem menores. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você assiste a gente, mas ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha lá nas suas redes sociais para que o conhecimento chegue cada vez mais em mais pessoas. Aliás, essa é a intenção do canal, né? Fazer com que a arqueologia chegue nas pessoas como ciência, que as pessoas descubram o que é. E até a próxima!